Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Nosso convidado de hoje é o Leandro Malvese. O Leandro, que é um estudante de teologia e um apaixonado pelo Evangelho de Cristo. O Leandro esteve visitando o Tempo de Reflexão, nosso ministério, por indicação de um outro amigo. E hoje eu tenho a honra aqui de recebê-lo para a gente falar um pouquinho das coisas de Deus, falar um pouquinho daquilo que ele tem estudado, se aprofundado no conhecimento bíblico, para que a gente possa passar um pouquinho para você, telespectador, as descobertas e aquilo que Deus tem colocado no coração do Leandro. Obrigado pelo prestígio. Sei que a tua vida é um pouco corrida lá com a faculdade em São Paulo, você mesmo morando aqui na nossa região. É uma alegria poder contar com a tua presença e poder compartilhar as suas experiências, o teu conhecimento com as coisas de Deus com o nosso telespectador, Leandro. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Agradeço a você, também a todo o programa do Tempo de Reflexão. É um prazer estar aqui hoje e acredito que Deus vai nos guiar por um bom caminho para falarmos sobre a palavra dele e também sobre a sua forma de agir com os seus seres. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, de onde veio o Leandro, de onde nasceu essa sede, Leandro, de conhecer as coisas de Deus, quando Deus entrou na tua vida, conta um pouco a tua história para o nosso telespectador te conhecer, por favor. Eu me converti aproximadamente entre 9 anos atrás, em uma oportunidade que eu estava vindo por crises familiares, crises existenciais, e naquele período eu acredito que Deus já estava trabalhando dentro de mim para que eu pudesse chegar aos seus caminhos. Eu lembro que no tempo da minha conversão foi um tempo de grande dificuldade porque eu estava transitando de uma religião para outra, eu vim de uma linhagem espírita e é muito difícil você ter o conhecimento de outra religião, então nada mais justo do que buscarmos a fonte daquela religião. Então eu fui buscar a fonte dentro da Bíblia. Eu acredito que naqueles dias eu li a Bíblia de diversas vezes e veio aquela sede em conhecer o reino de Deus. Foi quando eu conheci o campo teológico, me interessei também pela ciência de Deus e comecei a estudar Deus. Se um médico estuda os homens, nós devemos estudar Deus. Nada fácil, né? Uma coisa não fácil para os homens. Então, estudando Deus e buscando a Deus, veio essa sede. Eu já era formado na época em gestão de segurança pública. Eu estava cursando inglês, espanhol, já tinha uma certa habilidade com as ciências humanas. Foi quando veio essa paixão aflorada dentro de mim e eu avancei para o campo da ciência religiosa. Agora, quando a gente fala que nós nos convertemos, né, naturalmente, até por aquilo que está construído no mundo, as pessoas pensam que a gente se converteu por uma religião, né? E na realidade não, né, Léa? Na realidade a gente estava indo por um caminho de morte, pela ignorância espiritual, e pela graça de Deus, um dia a gente foi alcançado e a gente voltou. A gente saiu do abismo e voltou para a vida, né? Porque é importante a gente começar a dar o entendimento por algumas palavras que normalmente a gente fala e as pessoas elas recebem essa palavra e já remetem automaticamente para denominações ou para religiões, né? E quando a gente fala de conversão é que nem trânsito, né? Eu estou indo para um caminho e está dizendo uma placa lá, não siga porque tem risco de acidente, né? Daí a gente para e a gente toma uma decisão e volta e aí a gente volta para a nossa vida. De fato, aí a gente tem uma conversão e a gente volta para Jesus. É esse entendimento de conversão, né, Leandro? Com certeza. Nós vivemos hoje uma realidade social em que o relativismo tem tomado o homem. Então, tudo é muito pessoal para si mesmo. Nós não. Nós temos uma verdade absoluta, imutável, que é Cristo. E uma vez que nós estávamos andando sobre um caminho de erro, nós devemos vir a Cristo, porque Ele é o caminho de acerto, Ele é as respostas certas para as perguntas que nós temos interiormente. Então nós não temos a conversão como uma religião, nós temos como Cristo vivo, que é a nossa religião verdadeira. Agora, nosso ministério, Leandro, ele tem um caminho muito forte no ensino da palavra, né? Porque assim, o que transformou minha vida não foi igreja, não foi pastor, não foi padre, o que transformou minha vida foi o encontro que eu tive com Jesus, o meu aprofundamento no Evangelho de Cristo, e aí eu fui entender quem eu era de fato, quem era Deus e qual o plano que Deus tinha para a minha vida. Como é que você avalia hoje o nível de conhecimento que as pessoas têm hoje em relação à Bíblia, em relação à Palavra de Deus? Você consegue hoje, com as suas experiências, com as suas andanças, fazer um diagnóstico de quantas pessoas de fato conhecem Deus? Porque assim,
que conhece religião, a gente está cansado de saber. Por isso que a gente vê tantas pessoas passando por lutas, dificuldades e derrotas em suas vidas, né? Mas a tua avaliação, Leandro, as pessoas de fato conhecem Deus na sua essência? Nós vemos que a proporção religiosa apresenta que não. Um conhecimento profundo de Deus gera mudanças. E você veja que dentro da Bíblia Sagrada nós temos como compreensão que quando as pessoas conheciam mais sobre Deus, o avivamento era derramado sobre a sociedade. O caso é quando Neemias abre o livro da lei e ali o povo fica dias escutando a palavra. Não são palavras de grande profundidade intelectual, não. Ele leu apenas a lei para eles. E tem parte da lei que é chato. Era genealogia, tinha parte que ia dar instruções de como fazer o tabernáculo, de como fazer as hastes da Arca da Aliança. Então você veja bem, o povo escutou por quê? Porque a palavra de Deus estava neles e por meio da palavra eles conheciam a Deus. Nós vemos que hoje a sociedade ela piora. E quanto mais cresce o número de cristãos no Brasil, evangélicos ou católicos, a sociedade parece que não melhora. E nós vemos que nos avivamentos que aconteceram nos países da Europa, até mesmo nos Estados Unidos, quando eles conheciam mais sobre Deus, a mudança social era inevitável. Você via que acontecia. Ela vinha como uma massa sobre si. Então, se nós tivéssemos uma sociedade que conhece a Deus, nós veríamos que a sociedade estaria melhorando. A parte social do nosso país estaria melhorando, mas não vemos isso. Vemos que cada dia piora, a corrupção cresce e também a vergonha vem por dentro da igreja. Um conhecimento de Deus gera avivamento e não é isso que estamos vendo. E você tocou num ponto que eu acho que é o ponto fundamental, né? Uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela nunca mais é a mesma pessoa. O que nós precisamos fazer, e eu tenho incentivado aqui os membros do Tempo de Reflexão, Leandro, é contrastar aquilo que a palavra de Deus nos fala e aquilo que a gente está vivendo. Porque se não tiver convergência com as promessas de Deus e aquilo que eu estou vivendo, tem algum problema. Ou Deus mente, na sua palavra de Deus jamais vai mentir, ou a gente tem trilhado alguns caminhos que estão distantes dos caminhos colocados por Deus. Eu acho que o que você falou é perfeito. Se não há transformação de vida, a gente tem que repensar um pouquinho naquilo que a gente tem seguido espiritualmente. É assim que você também compartilha? É assim que eu também compartilho, Luciano, porque a palavra de Deus, o próprio Cristo, ele chama os discípulos no Evangelho segundo escreveu João, e ele diz assim que a árvore que está ligada nele, ou seja, a videira, ela dá bons frutos. E se o fruto não está sendo produzido, ele vai cortar e lançar no fogo. Então nós devemos pegar toda essa improdutividade nossa, deixar que Cristo arranque mesmo, jogue ao fogo e estejamos ligados agora a ele, enxertado, para que possamos crescer e dar um bom fruto nele. E você falou da simplicidade de Neemias, né? Quer dizer, você acha que falta isso hoje dentro dos ministérios? Quer dizer, como Jesus pregava, uma palavra simples, fácil de compreensão, sem muito show, sem muita sofisticação, sem muita teologia. Você acha que as pessoas precisam hoje, Leandro, é de uma palavra simples para que elas de fato façam sentido em seus corações? Com toda certeza, porque o discurso religioso do próprio Jesus, do nosso Cristo, ele era simples. Você vê que Cristo ele não teve por usurpação atingir a nata da sociedade, porque ele viu que a sua mente já estava corrompida, deteriorada com o sistema religioso. Então ele trouxe uma proposta interessante. Ele andava com quem? Publicanos, pecadores e pessoas que estavam à margem da sociedade. E então sentava com eles, comia e repartia o quê? Palavras simples que enchiam o coração. João Batista uma vez veio e as pessoas viam que a mensagem de João era dura. Mas agora quando Jesus vem no Sermão do Monte, são 5 dias sentado vendo apenas um manso galileu falando de uma forma tão simples e tão apaixonante. Daí a gente olha lá, na passagem lá de Nicodemos, né, que era o mestre da lei, que era todo letrado, tinha conhecimento de tudo. E Jesus, naqueles momentos de diálogo, ele literalmente quebrou Nicodemos, né? E Nicodemos não entendeu nada, né? Acho que essa conversa do Senhor Jesus com Nicodemos mostra de fato que nós precisamos é conhecer o plano de salvação de Deus para as nossas vidas, né, Leandro? A gente precisa de fato entender de que nós nascemos distantes de Deus e de que se nós quisermos ter transformação de vida, a gente tem que nascer de novo. E não é nascer para uma religião, é nascer para o reino de Deus, né? Acho que é isso que de fato as pessoas precisam entender, né? Porque se não entender o plano básico de salvação de Deus, não adianta a gente querer buscar a transformação de vida se nós não temos um relacionamento com Deus, né? Sim, com toda certeza. O reino de Deus, é interessante que você colocou aqui, ele se manifesta dentro da igreja.
A igreja ela não está ligada a um templo feito de alvenaria. Ela está ligada em um homem pessoal, porque a própria palavra em si, no seu radical, ela representa isso. A palavra igreja ela significa assembleia nobre. São vários homens sentados em um único lugar, onde eles, representando alguém, discutem o assunto. Então a palavra igreja, ela traz o quê? A pessoalidade. Eu sou a igreja, você é a igreja, o telespectador é a igreja. Uma vez que ele entende que isso é a igreja, o reino de Deus se manifesta coletivamente. O reino de Deus ele se manifesta coletivamente, mas nós somos a igreja de Cristo. E essa ignorância que há no nosso meio, você não acha que está muito ligado ao próprio desserviço que muitos líderes espirituais fazem, no sentido de querer reter as pessoas, controlar a vida das pessoas e dizerem que na nossa igreja, que o nosso ministério, isso tudo vai de alguma forma escravizando as pessoas e na contramão daquilo que Jesus fez, nos libertando de todo jugo, de toda pressão, e as igrejas querem de novo, por interesse de homens, aprisionar de novo as pessoas, Leandro? É verdade, porque, Luciano, o denominacionalismo, ele é um problema, porque ele traz um sistema político de interesse. Você veja bem, hoje nós temos muitas convenções de pastores no Brasil. E a convenção de pastor, ela não é uma convenção ligada com Deus, ela é uma convenção ligada com homens. Uma vez que ela traz propostas humanas para resolver problemas internos dentro da instituição chamada denominação. Cada denominação tem um nome, cada nome tem as suas regras. Então você vê, são interesses humanos, não divinos, para serem resolvidos. E nós entendemos uma coisa, uma vez que há interesse de homens, nós devemos ter o quê? Amarra sobre o homem, nós devemos ter sobre ele o domínio. Eu gosto muito de Platão, e Platão usava a metáfora do homem na caverna. E ele conta dentro da metáfora do homem da caverna que estavam aprisionados vários homens, mas um dia um sai e conhece a luz por fora, e conhecendo esse mundo exterior, ele tem uma visão plena de que ele estava no mundo limitado. É isso que precisamos. O reino de Deus, ele é como a mitologia da caverna. Nós devemos sair dela e conhecer que é o mundo mais interessante em Deus, muito mais fenomenal, que Cristo nos chamou por uma proposta muito mais interessante, que a igreja de Cristo ela é universal. Nós devemos deixar esses paradigmas humanos, esse pragmatismo, essa linha de produção em série cair. E nós devemos o quê? Pregar o reino de Deus de maneira eficaz, com comunhão ao próximo. A própria Bíblia é enfática, sem comunhão com o próximo, ninguém vê a Deus. Então nós devemos deixar cair as barreiras e sermos mais unidos, consistentes e sólidos no reino de Deus. Tudo bem, Leandro, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Leandro Malvese. Estamos conversando um pouquinho da história do Leandro, o conhecimento do Leandro e aprendendo mais as coisas do reino de Deus. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Leandro Malvese. O Leandro, que é um estudante de teologia, um apaixonado pelas coisas do reino de Deus. Leandro, a gente falou um pouco sobre o sistema religioso que governa o mundo, que governa a vida das pessoas hoje, né? E quando a gente olha hoje para dentro de muitas igrejas, a gente vê pessoas mortas, né? Não estão mortas literalmente, mas estão mortas nos seus sonhos, estão mortas na sua alegria, na vontade de viver, casamento destruído, muitas vezes tem traição, tem fofoca. Dá para a gente imaginar aqui que tem igrejas que não são igrejas de Cristo, certo? Igrejas de homens. Tem muito mais mundo dentro delas próprias do que propriamente o mundo na sociedade. É um pouco forte demais dizer isso, ou você concorda com essa minha afirmação, Leandro? Eu concordo com a sua afirmação plenamente. 3 linhas de raciocínio nós temos hoje: o pluralismo, o relativismo e o secularismo. Pluralismo é quando muitas manifestações que interpretam uma única cena se apresentam. O relativismo é quando parte para o pessoal. Eu acho que sim, eu acho que não, talvez. E quando age para o secularismo, é quando o homem se afasta da visão em que Deus está no centro, quando Deus está sobre o governo de todas as coisas. E hoje você percebe muito bem que Deus tem se afastado do governo de muita organização religiosa. Eu trato a palavra organização porque é apenas um organismo pessoal.
é apenas algo que tem interesse pessoal, porque o reino de Deus, ele se manifesta em detalhes simples e pequenos. E as pessoas talvez não compreendem isso. Hoje nós vemos manifestações avantajando homens e não avantajando o reino de Deus. E não avantajando o pessoal de que busca o reino de Deus. Uma coisa é interessante, nós percebemos o quê? Que hoje parte para um mundo midiático. A igreja da proporção extraordinária, a igreja dos homens que fazem do Deus que está ausente. Hoje você vê, não se fala mais grande culto com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Não, hoje fala, hoje o culto com a presença do fulano de tal. E isso se tornou costume. Essa nova tradição que seguimos hoje, segundo o conceito social, porque estamos apoiados sobre ele, da pós-modernidade, ela trouxe duas características. Primeiro, o homem se tornou mais individual, a coletividade foi quebrada. Tanto porque a figura do pai, ela já não tem mais a mesma representação. O pai perdeu a autoridade em casa. A família, ela foi embora. E segundo, o poder da igreja também foi tirado. Porque antes a igreja, na época do feudalismo, ela mandava, mas quando houve as revoluções, ela perdeu seu poder. Então o homem soube o quê? Que ele poderia pensar por si mesmo, poderia decidir por si mesmo. É isso que acontece. Estamos vivendo o reflexo do passado, uma igreja secularizada, que vive com Deus retirado do centro, com o homem no centro. Isso chama o quê? Antropocentrismo. É quando o homem está no centro e Deus retirado do governo pleno. Agora eu quero, nós falamos do sistema religioso que governa o mundo, a vida das pessoas, né? Eu quero falar um pouquinho do outro lado, né, Leandro? Porque as pessoas, elas de fato, elas ficam agarradas, abraçadas à tradição, a heranças religiosas que elas não abrem mão, mas nem por Deus, né? Elas preferem morrer abraçadas com as suas placas do que de fato abrir mão do seu orgulho e conhecer a palavra de Deus na sua essência. E esse é o outro lado que é verdadeiro, né? As pessoas, enquanto as pessoas não tomarem uma decisão de entenderem aquilo que Deus é, aquilo que elas são e qual é o plano de salvação de Deus e buscar no seu caminho esse plano de salvação, a gente vai continuar vivendo uma vida de miserável. E não é essa vida que Deus tem para nós. A nossa vida, porque nós somos filhos de Deus e Deus é criador de tudo, todas as coisas, é uma vida de prosperidade, uma vida de conquista. Sem pregar aqui a teologia da prosperidade, mas isso é fato. Se eu sou filho do dono do mundo, eu tenho herança. E a palavra de Deus diz que eu sou co-herdeiro de Cristo Jesus. Agora, as pessoas precisam entender de que herança, de que tradição, primeiro, não salva ninguém, e segundo, que não muda a vida. Eu acho que tem esse outro lado que a gente precisa também despertar a reflexão dos nossos telespectadores, né, Leandro? Com certeza. Existe uma linha filosófica que chama senso comum. O senso comum, ele trata com a individualidade, mas porém com a coletividade ao mesmo tempo. O que acontece? É quando um pensamento ele está correndo dentro da sociedade e ele é normal ser corrido. É algo corrido dentro da família e ele é comum. Por exemplo, você segue para uma pessoa e fala para ela acerca de Cristo. Ela diz, eu já tenho religião. Ou seja, o senso comum se manifestando. É quando nós temos algo já pessoal, trazido da raiz familiar e não queremos abrir mão dele. O que acontece? Nós vemos hoje em dia o quê? Que as pessoas não entendem a prosperidade de Cristo. Cristo, ele prospera a vida da pessoa e eu acredito em todas as áreas. Isso é natural. Porque Cristo, ele é próspero em si. A própria Bíblia Sagrada, ela diz que uma vez que ele se fez pobre para que nós enriquecemos. E nós vamos ser ricos nele. Ainda que a sua questão não seja financeira, você pode ser rico em outras questões. E se for financeiro, melhor ainda, porque Cristo te usará como um canal para a bênção do reino de Deus. Mas nós temos que entender o quê? A tradição religiosa, ela é um problema. Porque ela traz problemas desde os 500 anos de existência do Brasil. Existe uma religião que está há 500 anos dentro do Brasil. Existe outra que está entre 150 anos dentro do Brasil. E o que acontece? Hoje as pessoas não se desapegam disso. Cristo, ele não está comprometido com o sistema religioso. Porque a palavra religião no seu original, trazido do radical, é religare, né, no latim. É ligar o homem novamente a Deus, é trazer aquilo que estava perdido, é pegar o superbonde e colar de novo. É aquele pacto que uma vez Adão quebrou, ele trazer novamente o ligamento. Mas hoje parece que a religião não faz mais isso. Parece que a religião, ela forma servos submissos à altivez de homens. Ela faz servos compradores de seus produtos. Elas fazem servos como um cabresto, um boi que leva à frente, um boi manso que leva à frente outro rebanho tolo. E não é isso que Cristo quer. Cristo quer pessoas inteligentes, discípulos ousados, discípulos comprometidos com o reino e com a sua palavra. Esse
É o verdadeiro sistema religioso de Cristo, ligar o homem novamente a Deus. E não vemos isso. A tradição, ela desliga. Cristo liga novamente. Você acha que hoje a bênção é o grande bezerro de ouro dos nossos dias, Leandro? A bênção, ela é uma manifestação de Deus sem merecermos. Deus nos dá puramente por sua bondade. Eu acredito que a bênção de Deus, ela tem duas características. Primeiro, a bênção manifesta segundo o conceito humano. É quando eu quero porque eu quero. E se eu quero, tem que acontecer. E não é assim dentro do reino de Deus. O segundo é quando Deus nos dá por deliberalidade própria. Quando Ele deseja nos entregar. E isso é uma manifestação positiva. Eu acho que a bênção hoje, ela deve ser buscada de maneira eficiente e de maneira consciente. Nós devemos entender que Deus abençoa sim, mas nós devemos estar aptos para receber a bênção. Uma vez que a casa vai ser construída, ela precisa de pilar. Uma vez que a casa vai ser construída, ela precisa de coluna. Uma vez que a casa vai ser construída, ela precisa de alicerce. Alicerçados para receber a bênção. Ela é o grande bezerro de ouro. Muitos o buscam, mas pouco recebem, porque buscam de maneira errada. Por isso que eu fiz essa analogia com o bezerro de ouro, porque as pessoas não estão interessadas em deixar com que Deus alinhe as áreas da sua vida. Elas estão interessadas em pegar a bênção de Deus, né? E elas querem seguir Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode fazer em suas vidas. E aí não funciona, né? Não funciona, não dá certo. A gente querer ter um relacionamento de interesse com Deus, e Deus conhece o nosso coração, as pessoas podem até olhar para as nossas vidas e achar que nós somos de fato cristãos fervorosos, que amam a Deus, mas Deus vai lá no íntimo da nossa alma e Ele sabe que está por trás de cada palavra que sai da nossa boca, de cada posicionamento das nossas vidas, e isso não fica oculto para Deus, né? Com certeza. E as igrejas hoje pregam bênção, prosperidade, né? E não pregam assim, olha, querido, pega a tua cruz e siga Jesus. Sim. O que o Evangelho de Cristo nos ensina? Querido, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim, ok, qual é a vontade de Cristo para a minha vida? E aí começa a ter um choque de separação entre, de fato, seguir a Cristo por aquilo que Ele fez por nós na cruz, e Ele comprou a minha vida e pagou um preço caro por isso, ou de eu querer, através de Jesus Cristo, trazer a comunidade e aquilo que o mundo pode me oferecer. Eu acho que a gente conheceu o Evangelho de Cristo, e saber que o Evangelho de Cristo prega a morte das nossas vidas, a morte do nosso querer, a morte das nossas vontades, para que Ele faça a vontade dEle. Eu acho que quando a gente passa a viver de fato o Evangelho como Ele é, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, né, Leandro? Luciano, você trouxe uma proposta interessante dentro do seu discurso, eu gostaria de pegar isso. Você trouxe sobre a morte em Cristo, isso é interessante. As pessoas hoje, elas pregam uma religião dentro das palavras de Cristo, que está completamente fora do contexto. Hoje nós não se preocupamos com a mudança social, nós não se preocupamos com a causa da viúva e do órfão, que a igreja primitiva se preocupava. Nós trazemos mais uma igreja espiritualizada. O que nós preocupamos apenas é com a alma, esquecemos que há, além da alma, dentro da tricotomia também, a matéria física, ela tem necessidades. A palavra é certa, o evangelho muda, mas tem uma coisa, o evangelho ele não sacia por si completo, a pessoa tem necessidades fisiológicas. Então nós precisamos entender essa manifestação das nossas ações em Cristo, que nós devemos morrer para nossas vontades, morrer para o mundo, morrer para todo esse sistema que nos corrompe e viver em Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, vivemos semelhante a Ele. Eu tenho um paralelo à palavra adoração, e ela se manifesta, eu acredito, com um grande enamoramento de quem a recebe. Por quê? Porque a palavra adoração, muitas vezes, ela pode ser cópia. Você copia um artista da mídia, você está o adorando. Você segue os seus padrões de vida, você está o adorando. Uma vez que você copia Cristo, você o adora na integridade. Então nós devemos adorar a Cristo com nossas ações, copiando Ele, vivendo como Ele e tratando de bem a causa de todas as pessoas, independente de qual seja. Leandro, eu tenho 30 segundos para acabar o nosso programa. Eu já quero aproveitar para agradecer a tua presença. Foi uma benção poder tê-lo aqui. E pedir para que você conte para o nosso telespectador a impressão que você teve do Ministério, a primeira vez que você esteve aqui, a gente trocando alguns e-mails, um pouquinho mais próximos agora. O que você encontrou de diferente aqui no Ministério? Amado irmão, eu encontrei no tempo de reflexão uma porta de oportunidade, uma porta de esperança. Nós temos um vago dentro de nós, uma lacuna a ser preenchida. E eu encontrei aqui no tempo de reflexão o preenchimento para essa lacuna.
Eu achei nesta instituição aqui do nosso amigo Luciano a oportunidade de mudarmos, de realmente fazermos algo para Deus, comprometido com o seu reino e na realidade que Cristo nos apresentou. Eu achei no tempo de reflexão uma igreja séria e viva que se movimenta em Cristo. Obrigado, viu, querido? Que Deus continue abençoando a tua vida e dando cada vez mais essa sede de buscar as coisas do reino de Deus. Amém, Luciano. Um abraço, eu agradeço imensamente. Obrigado você, telespectador, por estar nos acompanhando em mais um programa do Tempo de Reflexão. Fica o meu convite, que você esteja conosco, conhecendo o nosso trabalho. As reuniões são todas as terças e quintas-feiras, 8 horas da noite. Rua do Retiro 371. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. É o que eu desejo a você e a tua família em nome de Jesus.